Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui desta segunda-feira, começando aí mais uma semana de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Já te peço para deixar aquele like, compartilhar o nosso vídeo aí com as suas redes sociais, com seus grupos, né? Das suas redes sociais. Pois é, e também comente aqui sobre os nossos assuntos. A curtida é muito importante, viu, gente? Porque aí o YouTube entende que mais e mais pessoas precisam assistir o nosso conteúdo. Se não for inscrito, se inscreva no canal e sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo sempre que postarmos por aqui. Hoje, nesse nosso vídeo, tem o mercado da bola, tem também as notícias, né? Da Série B do Campeonato Brasileiro, da Série A do Brasileirão, tem o Fla-Flu, tem o Sansão, né? Pois é, os clássicos da rodada aí, rodada 15 do Brasileirão, que nesse final de semana teve apenas 8 jogos, 2 deles devido aos jogos da Copa do Brasil, entre Corinthians e América Mineiro. 2 jogos foram adiados e não tem data para acontecer. Muito assunto a gente vai trazer já para você. Vamos falar de seleção brasileira feminina. Vai começar a Copa do Mundo para a seleção brasileira. A gente traz os detalhes e todas as informações, né, as demais informações do final de semana esportivo agora. E lógico, hoje ainda tem um jogo aí para fechar os 8 jogos dessa rodada 15 do Campeonato Brasileiro. Então, segura aí que eu vou dar 2 recados e eu volto em seguida, né? Depois da nossa tradicional vinheta. Fique por aí, saia daí não, menino! Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos. A voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Lindy. Estamos de volta agora para a gente trazer notícia, trazer informação para você. Falando em informação, hoje às 15 horas, né? Já começou o Campeonato Brumadense de Futebol e hoje às 15 horas tem um vídeo aqui especificamente para a gente falar de Campeonato Brumadense de Futebol. Ontem à tarde se enfrentaram aí Vila Nova e Boleiros e a gente vai trazer os detalhes às 15 horas. Não perde não, por isso que é importante você se inscrever no canal e também adicionar lá, né? Acionar, na verdade, o sininho de notificações em todas, porque quando subir um vídeo aqui, você vai ficar muito bem informado e o YouTube, né? O YouTube vai te avisar aí que tem vídeo novo no canal. Nós vamos ter às 15 horas, então, o nosso vídeo, vamos trazer aí a fala, né? A fala aí
dos artilheiros dessa partida e também do técnico, de 2 jogadores, um de cada lado, né, do Vila e do Boleiros, e também do técnico aí do Vila, falando sobre essa estreia, sobre a abertura do Campeonato Brumadense. Não perde não, é às 15 horas o nosso vídeo específico só falando do Campeonato Brumadense. Agora é hora da gente falar das notícias do esporte no Brasil e também no mundo. Mais especificamente a gente fala nessa edição, né, do nosso futebol. O Atlético Paranaense contratou o Vidal, né, rapaz? O Vidal entra em campo pelo Atlético Paranaense e alfineta Sampaoli por saída do Flamengo. Abre aspas, um perdedor, fecha aspas, foi o que disse o volante Vidal. O volante Vidal estreou pelo Atlético Paranaense na vitória por 2-0 contra o Bahia na noite do último domingo, ou seja, de ontem, na Liga Arena, antiga Arena da Baixada, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O chileno se mostrou feliz em voltar a jogar e criticou o ex-treinador Jorge Sampaoli. Regularizado na sexta, Vidal foi relacionado e acionado aos 16 minutos do segundo tempo na vaga de Vitor Bueno. O atleta não entrava em campo desde o dia 8 de junho na partida contra o Racing pela Libertadores da América. Após o jogo, o volante de 36 anos não poupou críticas ao ex-treinador do Fla, mesmo sem citá-lo. Eles trabalharam juntos a seleção chilena entre 2012 e 2016 com o bi da Copa América no período. Mas a relação aí no Rio de Janeiro foi de conflito. Me sinto muito feliz de jogar. Sempre estive preparado. Somente tive um treinador, um perdedor que não sabe apreciar os jogadores, mas ficou para trás, disse aí o Vidal. Na coletiva de imprensa, contudo, Vidal não quis se alongar e disse que Sampaoli é um assunto encerrado. Me sinto feliz de não estar com ele, foi o que disse aí o Vidal. Ou seja, o Vidal saiu chateado, rapaz, do Flamengo. Saiu magoado aí o Vidal, porque evidentemente Sampaoli não estava aproveitando o seu futebol, né, rapaz? Futebol do Vidal lá no Flamengo. A verdade é que o Vidal é um ex-jogador em atividade, né, gente? Cá pra nós, cá pra nós. Lógico que a gente entende a revolta dele, porque ele queria continuar no Flamengo, né, cara? Salário muito bom, né? Uma equipe do Flamengo muito boa também, que sempre está entrando nas competições aí para disputar títulos, mas o Atlético Paranaense também não fica atrás não, né? O Atlético Paranaense também vem fazendo um trabalho muito bom aí. O Vidal, se jogar bem, vai ser titular. Se não jogar, vai ficar na reserva, meu amigo. É isso, futebol é assim, né? Hoje ninguém joga com nome mais não. Não jogou bem, banco. Antigamente o cara jogava pelo nome, né? Não, Vidal, conhecido mundialmente, coloca o cara. Hoje não. Hoje não. Hoje não jogou bem, banco de reserva nele. Até porque a torcida cobra, etc e tal, aí não tem jeito, né? E o Diego Souza, rapaz, Diego Souza acerta com o Sport, tá de volta à Ilha do Retiro, o grande Diego Souza. O Sport acertou a contratação de Diego Souza para a temporada de 2023. O meio-atacante, de 38 anos, está retornando ao Brasil após período nos Estados Unidos e tem previsão de chegada ao Recife na sexta-feira para a formalização do anúncio que oficializará, né, a sua 5ª temporada na Ilha do Retiro. As conversas foram conduzidas pelo vice-presidente de competições do Sport, o Augusto Carreiras, com quem Diego Souza tem uma relação antiga devido às passagens anteriores pela Ilha do Retiro. Ao longo das últimas semanas, o dirigente chegou a afirmar que uma possível negociação dependeria de uma conversa entre ele, o atleta e o técnico Ederson Moreira, responsável por dar o aval sobre a contratação. O clube procurou Diego Souza em junho para sondar a situação e projeto de vida. Inicialmente, o atleta informou que Renato Gaúcho tinha interesse na renovação de contrato, mas com o passar do tempo, né, a diretoria seguiu um caminho diferente. Diante disso, o Camisa 87 passou a trabalhar com 2 cenários: aposentadoria ou retorno ao esporte. E assim acontecerá, né, rapaz? Detalhe que antes, mesmo aí
do avanço nas conversas, o meio-atacante motivou uma cena inusitada entre os rubro-negros. Na madrugada do dia 4 de julho, dezenas de torcedores foram ao aeroporto receber Diego Souza, acreditando que o ídolo chegaria ao Recife após uma foto dentro de um avião viralizar, mas acabaram recepcionando outro atleta, o Alan Ruiz. Idolatria na Ilha do Retiro. Diego Souza estava há 4 temporadas no Grêmio, mas carrega uma história antiga na Ilha do Retiro. A primeira passagem aconteceu entre 2014 e 2015, por empréstimo do Metalist, sendo este segundo ano, a melhor campanha do esporte na história da Série A, nos pontos corridos, com o 6º lugar, quando só 4 clubes se classificavam para a Libertadores da América. Depois desse período, o Meia ainda teve uma passagem curta pelo Fluminense, mas não engrenou, né, e terminou retornando após 9 jogos. Permaneceu no rubro-negro, portanto, por mais 2 anos seguidos, saindo apenas em 2018 para o São Paulo. Ao longo dessas passagens, Diego Souza acumulou 57 gols e 173 jogos pelo rubro-negro pernambucano. É o Diego Souza de volta à Ilha do Retiro, de volta ao esporte. O esporte disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, é um postulante a voltar para a Série A do Brasileirão no ano que vem. O esporte vem de derrota aí na última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Mas tá no bolo ali, é um dos candidatos sem dúvida nenhuma a voltar para a Série A do ano que vem. Deve acontecer. Diego Souza para disputar uma Série B, joia. Dependendo de como foi feito esse contrato, né? Uma temporada, beleza. Passou daí, aí já é demais, né? Fala do Flamengo. Sampaoli admite busca por reforços no Flamengo para a posição de Vidal. Na entrevista coletiva após o empate contra o Fluminense, Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo, admitiu a busca por reforços para repor a saída de Vidal, que deixou o clube rumo ao Atlético Paranaense. O técnico argentino disse que a equipe precisa de um volante misto, que defenda e também consiga atacar. Quando se está no Flamengo, é esperado que chegue jogadores que elevam o nível dos que estão. A necessidade é de repor a saída de Vidal. É uma necessidade que o time tem e estamos buscando alternativas nessa posição de volante misto, disse Sampaoli, que comentou: um time para lutar por coisas importantes em um ano difícil de transição tem que ter a possibilidade de ter um jogador que resolva por si só determinadas coisas no campo. Pois é, o que o Sampaoli disse aí, né? Ao analisar a escalação inicial que utilizou no clássico, o técnico do Flamengo disse que o elenco não tem um jogador com as características de Gerson, por exemplo, que seria desta posição. Penso que não temos algum volante como Gerson, que tem muita boa aparição, que todo o tempo provoca essa condição. Pela direita, não, porque o Everton Ribeiro é um jogador de jogo, mas a aparição de Wesley e quando joga Ayrton Lucas tem o avanço. Hoje jogou Felipe Luiz como lateral interno e Cebola apareceu como extremo, jogando alto e ganhando amplitude. São decisões que o time vai tomando. Sobre saídas, Jorge Sampaoli destacou que o Flamengo não pode ser surpreendido no mercado de transferências. Pedro e Arrascaeta estão na mira do futebol árabe, enquanto Matheus França recebe propostas de um time ou de times da Inglaterra. O mercado sempre vai, seguramente, se ver em entradas e saídas. Temos que estar atentos e não podemos ser surpreendidos. O Flamengo fez propostas para os meias De La Cruz do River Plate e Claudinho do Zenit. Sobre o meia uruguaio, Marcos Braz já disse que a equipe argentina sentou na multa rescisória de 16 milhões de dólares. Sobre o meia brasileiro, o Flamengo pretende pagar 15 milhões de euros em 5 anos para o Zenit. Inclusive, já dissemos isso aqui, né? Falamos com vocês sobre essa proposta do Flamengo, né? Que o Flamengo fez essa proposta aí de 15 milhões de euros, que dá ali uns 80 milhões de reais, na nossa moeda, evidentemente, né?
E aí está esperando a resposta do clube russo, no caso Zenit. Vamos aguardar para ver o que acontece. Alcaraz vence Djokovic em final épica e é campeão em Wimbledon. Pois é, rapaz, a tensão no rosto demorou a sumir. Ao entrar em quadra, Carlos Alcaraz, em sua primeira final em Wimbledon, se viu pequeno diante de Novak Djokovic implacável. Aos poucos, porém, se soltou aquela positividade, né? Na verdade, possessividade do início deu lugar ao ímpeto de um grande nome da nova geração e uma virada espetacular. O espanhol de 20 anos se impôs em 4 horas e 42 minutos para levar o seu primeiro título na grama de Londres, o segundo em um grande slam, 3-2, parciais de 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 e 6-4. Pois é, com o título, né, o Alcaraz se garante no topo do ranking da ATP. O espanhol chegará a 9.675 pontos na lista, que será divulgada nesta segunda-feira. Assim, amplia sua vantagem sobre Djokovic, segundo colocado aí no ranking como o melhor do planeta. Parabéns aí ao garoto, né, rapaz? Que não é fácil ganhar do Djokovic, não, rapaz. O Alcaraz, espetacular, né? Espetacular, rapaz. Pois é. Mais informação tá chegando. Vamos falar de seleção brasileira na Copa do Mundo. Seleção brasileira feminina vai começar a Copa do Mundo feminina. Em sua última Copa do Mundo, Marta revela seu próximo projeto de vida. Ser mãe, né, rapaz? Marta quer ser mamãe, rapaz. Pois é. A despedida das Copas do Mundo na edição de 2023 já é uma decisão tomada por Marta. São 6 conquistas, na verdade 6 conquistas como melhor do mundo, 2 medalhas de prata olímpicas e 1 prata em mundiais na carreira. Um legado deixado no futebol. O adeus tem uma razão muito especial, deixar um legado também no lado pessoal. A rainha deseja ser mãe. A camisa 10 já começou a entender como será todo o processo e cuida para que o corpo traga lá adiante um herdeiro com todo o carinho que ela já projeta. Engravidar é seu próximo projeto de vida depois do encerramento do seu contrato com o Orlando Pride. Pois é, rapaz, porque tem muita coisa em jogo, vai depender muito. Eu estou com 37 anos, 37 anos. Ano que vem vou fazer 38. Uma próxima Copa estaria com o quê? 40? 41? Aí é uma formiga da vida. Aí só formiga conseguiu isso. E até hoje ela nunca me falou o segredo. Se até lá ela me falar, quem sabe? Mas a gente também tem que pensar em outras coisas. Ainda não descartei a possibilidade de ser mãe. Então é algo que pode acontecer, afirmou Marta. O sonho de ser mãe habita o coração de Marta há algum tempo. Uma lembrança em especial a faz querer com ainda mais intensidade. Ela lembra que não tem fotos de quando era bebê. Quer dar ao filho ou filha as memórias que hoje ela não tem, né, gente? Pois é. Boa sorte para Marta aí, que nos deu tanta alegria, né? Nos deu tanta alegria. Agora seria bacana, né, gente? Seria bacana a Marta encerrar a carreira aí com esse título de Copa do Mundo. A gente sabe que é difícil, muito difícil. O Brasil ser campeão é complicado, mas é futebol. Pode acontecer, né? Pode acontecer. De repente, as meninas falam assim, vamos jogar para Marta. Para dar esse prêmio para Marta por tudo que ela já fez, né? Para o futebol brasileiro, para o futebol mundial. Seria bacana, gente. Seria bacana a Marta encerrar a carreira, né? Sendo campeã mundial. Eita, meu Deus do céu. Tomara que aconteça. Turquia vence a China e é campeã da Liga das Nações pela primeira vez. Pois é, rapaz, a Turquia é campeã da Liga das Nações. O título inédito para as turcas veio na noite do último domingo, ou seja, ontem, após a vitória na final, né, contra a China em Arlington, nos Estados Unidos, comandada aí pela cubana naturalizada Melissa Vargas, com 26 pontos, a Turquia
fez 3-1, parciais de 25-22, perdeu a outra de 22-25, 25-19 e 25-16. Em 5 edições da Liga das Nações, até hoje, a Turquia já tinha sido vice-campeã. 2018, terceira em 2021 e quarta colocada 2019 e 2022. Neste ano, com vagas liberadas para jogar e comandada aí pelo técnico italiano Daniele Santarelli, campeão mundial com a Sérvia no ano passado. Enfim, as turcas conquistaram seu primeiro grande título internacional. A oposta Vargas, aos 23 anos, e em sua primeira participação com a seleção turca, foi destaque desde o primeiro set, liderando aí as estatísticas de ataque e de saque. Agora a ponteira Karakuch também foi importante para superar o bom sistema de defesa da China. Do lado chinês, a craque YY Lee começou a atuar decisivamente da metade do segundo set em diante. E a ponteira da China foi decisiva para a equipe vencer o segundo set. Naquele momento, o duelo entre as melhores jogadoras, né, da decisão começava a ser acirrado. Parabéns então aí à Turquia pelo título da Liga das Nações, né, rapaz? Vamos falar de Vasco da Gama. Vasco fica perto de fechar a venda de Pedro Raul. Pois é, o Pedro Raul que nem chegou, né? Chegou esses dias, mas Pedro Raul não deu certo no Vasco. Pedro Raul está de saída do Vasco. As negociações com o Toluca do México avançaram e o atacante de 26 anos está muito perto de ter sua venda concluída. O que faltava, na verdade, era o ok do jogador, que parece, né? Parece que esse ok já existe. O Toluca está disposto a pagar 5 milhões de dólares, cerca de 26,9 milhões de reais, em duas parcelas de 2,5 milhões de dólares. O jornalista Vene Casagrande foi o primeiro a informar sobre os valores. Isso mais que o dobro do que o Vasco pagou ao Kashima Reysol no início do ano. Pedro Raul custou 2 milhões de dólares à vista. Ele atuou emprestado ao Goiás em 2022 e foi o vice-artilheiro do Brasileirão. Os clubes estão trocando documentos e ajudando aí ajustando, na verdade, os últimos detalhes do negócio. Os contratos ainda não foram assinados, no entanto. A tendência é de que isso aconteça até esta segunda-feira. A investida do Toluca chega em um momento ruim de Pedro Raul na temporada. Contratado para ser o homem-gol do Vasco, o camisa 9 não marca há mais de 2 meses. O último gol foi no empate com o Fluminense, no dia 6 de maio, pela quarta rodada do Brasileirão. Pedro Raul tem apenas 2 gols anotados neste Brasileirão. O outro foi no empate com o Palmeiras pela segunda rodada do Campeonato Nacional. Difícil, né, rapaz, entender. Claro que o Vasco também não tem um time espetacular, não tem um meia ali, por exemplo, para que faça essa transição de bola do meio campo até o Pedro Raul. O Pedro Raul não é um jogador também de estar saindo muito da área. Foi assim no Goiás, de estar saindo muito da área, pegar aquela bola, sair passando por 2, 3, não é. Ele é um jogador de finalização. E no Vasco ele teve muito pouca oportunidade. É bom a gente falar também que quando essa bola chegou, principalmente no Campeonato Brasileiro, Pedro Raul se embananava com ela, né? Pedro Raul, inexplicavelmente, talvez possa ser o peso da camisa, acredito que sim, talvez sim. Talvez a pressão de jogar num clube grande como é o Vasco, com necessidade, né, de fazer um bom campeonato, tenha complicado aí essa situação do Pedro Raul. Talvez lá no Toluca, com mais calma, com menos pressão, ele possa ir bem, né? E quem sabe um dia retornar aí ao Vasco da Gama. Fala do Santinha, rapaz, do Santa Cruz. Torcedores do Santa Cruz tentam invadir gramado e vestiários e entram em confronto com a polícia. O torcedor do Santa Cruz desesperado, e parece que mais uma vez o Santa vai ficar na quarta divisão, né, do Campeonato Brasileiro. Após o empate em 1-1 entre Santa Cruz e Potiguar, na tarde do último domingo,
no Arruda, torcedores do Santa Cruz tentaram invadir o portão de acesso ao gramado e entraram em confronto com a Polícia Militar de Pernambuco. O resultado complica a vida coral na Série D do Brasileirão. Também houve tentativa de invasão dos vestiários. Além de tentar forçar a entrada, os torcedores arremessaram copos, gradeados e outros objetos nos policiais, né? A confusão inicial, quando parecia contida, retornou em vários outros momentos de saída da torcida pelo setor da geral do estádio, que normalmente é usado pelas torcidas organizadas. Houve correria tanto no setor inferior como no superior, com a câmera da Globo captando vários arremessos de objetos em direção aos policiais. Como a tentativa de invasão começou logo no apito final, jogadores do Potiguar e do Santa Cruz correram para os vestiários para se proteger. Os atletas também se envolveram em uma confusão um pouco antes. Rapaz, é inacreditável, né? O Santa Cruz tem uma torcida espetacular, né, gente? Santa Cruz tem uma torcida maravilhosa, mas assim, vem sofrendo já há bastante tempo também, né? Não consegue sair da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, né? A questão financeira delicadíssima, muito ruim, não consegue contratar jogadores com qualidade para sair do buraco que está, e aí o torcedor se revolta, né? Claro que futebol, eu digo aqui, eu ouvi isso do Flávio Dias, do canal aqui da plataforma, né? Atenção Vascaínos, e no qual eu falo sempre essa frase: futebol é meio de vida, gente, não é meio de morte. Futebol é meio de vida. Eu concordo plenamente com ele. Não é meio de morte não, gente. O time tá mal, tá? Você fica chateado? Fica, mas não precisa agredir alguém, jogar pedra em alguém, atirar em alguém. Não vai mudar nada. Você não vai resolver o problema do seu time do coração tendo esse tipo de atitude. Você não vai. Você não vai conseguir resolver o problema do seu time do coração com isso, com essas atitudes absurdas. Não vai. Brasil faz pódio triplo em etapa de Portugal do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Quem não prestasse muita atenção poderia pensar que era uma etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Até a língua na arquibancada era a mesma, mas o pódio, apenas com duplas brasileiras, foi em uma etapa do Circuito Mundial. O feito na disputa feminina do Challenge de Espinho, em Portugal, aconteceu no último domingo, ou seja, ontem. Bárbara Seixas e Carol Solberg foram campeãs ao vencerem Andressa e Vitória na decisão por 2-0, parciais de 21-17 e 21-14. O bronze ficou com Ágata e Rebeca. Bárbara e Carol conquistaram o título de forma invicta. Em 6 jogos disputados, a dupla perdeu apenas 2 sets. No domingo, ontem, antes da final brasileira, ainda venceram as chinesas Shui e Xia, também por 2-0, parciais de 21-15 e 21-16. Andressa e Vitória venceram na semi, Ágata e Rebeca. Parabéns às meninas aí então, né? Seguindo aqui o nosso noticiário, né, rapaz, desta segunda-feira, falar de Copa do Mundo, falar das meninas que estão se preparando aí para a Copa do Mundo do futebol feminino. Em jogo treino fechado, a imprensa, Pia coloca Geisa como titular em escalação inicial. A seleção feminina fez um jogo treino contra a seleção masculina sub-15 do estado de Queensland nesta segunda-feira em Goldcast, na Austrália, ainda sendo preservada por ter sofrido um desgaste no posterior da coxa esquerda. Marta não esteve na atividade, assim como no trabalho anterior diante da China. A escalação inicial do Brasil foi a mesma do treinamento do domingo, com apenas uma mudança: Geisa na vaga de Bia Zanerato no ataque. Começaram então o jogo Lelê, Antônia, Rafaele, Kathleen, Tamires, Luana, Ari Borges e também Kerolin, Adriana, Geise e também a Debinha. No trabalho,
A técnica Pia iniciou com Rafaeli e também Kathleen como dupla de zaga. Mais adiante, a treinadora chegou a testar uma formação com 3 jogadoras na defesa, com Lauren, Mônica e Rafaeli, formando o trio. Após esse momento do jogo, o treino, no começo do segundo tempo, de 3 realizados, a comandante do Brasil pediu, por meio da segurança da CBF, que a imprensa brasileira se retirasse quando a escalação era a titular e o placar estava 0-0. Logo depois, Pia deixou um time mais reserva em campo, com algumas jogadoras em posições diferentes das suas habituais, né? Como Angélica na zaga. A técnica também treinou cobranças de pênaltis. É a preparação da seleção brasileira, né, que vai estrear na Copa do Mundo da categoria. Boa sorte aí para as meninas. Claro que a gente vai estar acompanhando tudo e vai trazer para vocês aqui que estão ligados com a gente. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta para a gente trazer aí Campeonato Brasileiro da Série B e também da Série A. Falando na Série A, hoje ainda tem um jogo aí para completar os 8 jogos que valeram, né? Ou que já aconteceram, como queira, nessa rodada de Campeonato Brasileiro. Digo isso porque 2 jogos não aconteceram ainda e não tem data para acontecer nessa rodada 15 do Campeonato Brasileiro, que vai ficar aí em aberto. Não vai ser fechada nesta segunda-feira, tá bom? Espere só um momentinho, recados para vocês e eu volto já já trazendo tudo aí sobre o Campeonato Brasileiro da Série B e também da Série A. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Lindy. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta para a gente trazer notícia, trazer informação, resultados aí da Série B do Campeonato Brasileiro e também classificação, os próximos jogos da competição, para você que está ligado com a gente. A Série A teve 2 jogos aí que foram adiados, na Série B também, viu gente? Na Série B também só teve 8 jogos na rodada 17. Vamos a eles. Na quinta-feira tivemos Criciúma 1-1 com o Guarani, na sexta-feira o Atlético Goianiense 3-1 para cima do Sport, Sampaio Correia 0-0 com o Ituano. No sábado tivemos Juventude empatando em 1-1 com o ABC, Ponte Preta perdendo em casa para o Tombense por 1-0, Londrina 1-0 para cima do líder Vila Nova, rapaz, que resultado espetacular. Londrina que está na zona de rebaixamento, né, e venceu o líder da competição. Eita nós, hein? A equipe do Mirassol empatou em 1-1 com o Ceará. O Vitória voltou a vencer, né? Vitória. Rubro-Negro Baiano venceu no domingo o Novo Horizontino por 2-1. Como eu já disse para vocês, os jogos Botafogo e Chapecoense, CRB e Avaí foram adiados e não tem data para acontecer. Próxima rodada, que será a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Que já começa hoje. É hoje, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí, calma aí. É hoje mesmo, produção? É? Vou dar uma olhadinha aqui.
hoje mesmo, tá ali segunda-feira, então vocês dão uma conferida, é hoje mesmo, né? Hoje já começa aí a 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, isso mesmo. Teremos o Botafogo de Ribeirão Preto contra o Criciúma. O jogo acontece lá no Santa Cruz, né? Que é o estádio aí do Botafogo de Ribeirão Preto, às 8 horas da noite. Amanhã, mais conhecida como terça-feira, às 18 horas, teremos a Tombense contra a equipe do CRB. Amanhã também, só que às 19 horas, a Chapecoense recebe o Ituano. Um pouco mais tarde, às 21h30, a Ponte Preta recebe o Juventude. Na quarta-feira, teremos o Atlético Goianiense contra o Mirassol às 19 horas. Também na quarta, o Novo Horizontino recebe o Londrina. Quarta-feira também, às 9h30 da noite, é dia de Avaí e Sampaio Correia. Também na quarta, o encontro aí dos rubro-negros, rapaz. Dois dos favoritos, né? Dois dos favoritos aí, o acesso, né, à Série A do ano que vem. De um lado, o Sport, jogando na sua Ilha do Retiro. Do outro lado, o Vitória do Barradão. Pois é o Vitória, o rubro-negro, que vem de vitória aí na última rodada e vai pegar mais um time, mais um confronto direto aí na competição nacional. O jogo acontece às 21h30 na Ilha do Retiro, na quarta-feira. Também na quarta-feira, no mesmo horário, o Ceará recebe o líder Vila Nova. Fechando a rodada, às 9h30 da noite, também da quarta-feira, o ABC recebe o Guarani. Dito isso, passado em branco aqui, em limpo, na verdade, a rodada 18, né? E também falei para você os jogos que aconteceram da 17ª rodada. Vamos falar da classificação. Vila Nova, mesmo com a derrota, continua na liderança da competição, 34 pontos. Seguido aí pelo Criciúma, mas só que o saldo de gols, né? O saldo de gols aí do Vila Nova é melhor do que a equipe do Criciúma, 15 contra 11, por isso o Vila é o líder. O Sport é o terceiro colocado com 32 pontos, o Vitória é o quarto colocado com 31, o Novo Horizontino saiu do G4 e é o quinto colocado com 30. Em sexto, o Mirassol 27, em sétimo, Juventude 26, em oitavo, Guarani 26, em nono, Atlético Goianiense 26 pontos. Em décimo, Ceará 25, em 11º, Botafogo de Ribeirão Preto 24 pontos, mas tem um jogo a menos. O CRB é outro time que tem um jogo a menos e tem 21 pontos na 12ª colocação. 13º, Ponte Preta, também com 21 pontos. Com 20 pontos, 14º, Ituano, 15º, Sampaio Correia. Com 15 pontos, 16º, Tombense, fora da zona de rebaixamento. E dentro da zona da degola, Chapecoense abre a zona com 15 pontos. 18º, Londrina, 14 pontos. Londrina venceu o líder Vila Nova na rodada, rapaz. Pois é. 19º, ABC, 11 pontos. E o Avaí, 11 pontos também na lanterna da competição. É a Série B, né, rapaz? Do Campeonato Brasileiro. Falar de Série A do Brasileirão, que também teve só 8 jogos, né? 8 jogos aí, 8 confrontos. Nessa rodada, na verdade teve 7, vai ter um hoje, completar os 8 jogos, depois teremos aí, para fechar essa rodada, né, Corinthians e Grêmio, América Mineiro e Vasco, só que esses 2 jogos ainda não tem data para acontecer. Mas Cristiano, por que esses 2 jogos não aconteceram? Porque tivemos o confronto entre Corinthians e América Mineiro sábado pela Copa do Brasil, então não teve como acontecer o confronto entre Corinthians, que enfrentou o América, jogaria contra o Grêmio, jogou no sábado contra o América, e o América, que jogou contra o Corinthians, só para você entender, jogaria com o Vasco. Mas como eles se enfrentaram, né, Corinthians e América, o Corinthians venceu nos pênaltis e está na próxima fase da Copa do Brasil, esse jogo não aconteceu. E ainda não tem data para acontecer esses 2 jogos aí para a gente falar assim, ó, fechou, viu? Fechou a 15ª rodada, ainda não fechou. Deixa eu buscar para você que está ligado com a gente aqui, principalmente para você que torce aí para o Atlético Mineiro, você que gosta do Goiás também, as informações, né, de Goiás e também de Atlético Mineiro, as escalações das 2 equipes, a gente falar para vocês aqui, e já a gente fala dos jogos que aconteceram nesse final de semana, no sábado e também no domingo. Sábado tivemos só um jogo, né, tivemos o líder Botafogo vencendo mais uma, mas isso é notícia para daqui a pouquinho a gente passa essas informações
para vocês. Goiás e Atlético Mineiro vão a campo na noite desta segunda-feira pela 15ª rodada da Série A do Brasileirão. Os clubes medem forças no estádio Serrinha, em Goiânia, a partir das 20 horas, no horário de Brasília. O Verdão, no caso Goiás, vive um momento delicado e luta contra o risco de rebaixamento. O Galo está na parte intermediária da tabela e tenta se aproximar do pelotão da frente. O Goiás tem 11 pontos, está na zona da degola e perdeu nas últimas 3 rodadas para Bragantino, Coritiba e também Santos. Na derrota de 4-3 para o Peixe na Vila Belmiro, o time esmeraldino saiu na bronca com a arbitragem por marcar um pênalti polêmico na reta final do jogo. Independentemente disso, porém, o Verdão sabe que precisa mostrar a evolução e espera fazer valer o mando de campo para se recuperar no Brasileirão. O técnico português Armando Evangelista ainda busca a primeira vitória, comandando aí o time em casa na Serrinha. Só lembrando que se o Goiás vencer o Atlético Mineiro, ele sai da zona de rebaixamento. Com a derrota do Bahia ontem para o Atlético Paranaense, abriu essa oportunidade aí para a equipe do Goiás. Vencendo então, ele chega a 14 pontos e ultrapassa a equipe do Bahia, do tricolor baiano na tabela de classificação. E o Bahia cairia para 17º e o Goiás sairia da zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro está a 6 jogos sem vencer na temporada. No Brasileiro, segue com 20 pontos, em busca de fechar o primeiro turno no G6 pelo menos. O Galo perdeu em casa para o Corinthians na rodada passada por 1-0. Luiz Felipe Scolari precisa alcançar a primeira vitória no novo trabalho. A principal notícia do Atlético é o retorno do atacante Hulk, que cumpriu suspensão automática. Prováveis escalações das duas equipes, começando pelos donos da casa, que é o Goiás, do técnico Armando Evangelista. O treinador esmeraldino não conta aí com Guilherme Marques e Palácios e terá de mexer no meio-campo. A tendência é que Luiz Oyama seja titular. Morelli também pode voltar ao time. No ataque, João Magno, autor de 2 gols do time na derrota por 4-3 para o Santos, deve entrar no lugar de Diego Gonçalves. Então, provável escalação do esmeraldino: tem Tadeu no gol, Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e também o Sander, Zé Ricardo, William Oliveira, então Morelli e Luiz Oyama, Mateuzinho, João Magno e também o Anderson Oliveira. Esse é o provável Goiás para o confronto contra o Atlético Mineiro. O Galo do técnico Felipão, rapaz, o Atlético tem grande lista de desfalques para a partida. O atacante Christian Pavon está de fora da partida, com pubalgia. Johan, Bruno Fux e também o Matias Zaratio estão no departamento médico. Já Batalha e Mariano também são desfalques por acúmulo de cartões amarelos. Suspenso diante do Corinthians, o atacante Hulk retorna ao time mineiro. Provável escalação então do Galo: tem Everson no gol, Saravia, Maurício Lemos, Gemerson e também o Guilherme Arana, Otávio, Edenilson e o Igor Gomes, Eduardo Vargas, Paulinho e ele, rapaz, o incrível Hulk na frente. Esse é o Galo para o confronto contra o Goiás. O Galo que assim, nesse momento está tranquilo e não dá nem para a gente cogitar ou pensar um negócio desse. Mas se tratando de Campeonato Brasileiro, o Galo tem 20 pontos. O Goiás, que é o 17º ali na tabela de classificação, tem 11. Você vê como que esse campeonato é maluco. Se o Goiás ganhar do Atlético Mineiro, ele vai a 14 pontos. Ele fica apenas a 6 pontos, as 2 vitórias do Galo. Você vê como é que esse campeonato é maluco, Então o Galo precisa vencer para continuar olhando para a parte de cima da tabela e não se preocupar com a parte de baixo da mesma, Vai apitar esse confronto aí o Rafael Klaus, da FIFA de São Paulo. Os assistentes dele vai ser Danilo Simon, também da FIFA de São Paulo. Assistente 2, o Daniel Scioli, também de São Paulo. O árbitro de vídeo do VAR, vai ser o Rodrigo Guarizo, também da FIFA. Vai ser aí um quarteto, rapaz, de São Paulo.
Onde eu posso assistir esse jogo, Cristiano? Onde eu posso assistir esse jogo? Espera aí que eu vou buscar para você, ó. Transmite essa partida o Sport TV e também o Premier, para você que tem aí assinatura por canal fechado. Os jogos que já aconteceram nessa 15ª rodada, tivemos no sábado, né, o Botafogo 2-0 para cima do Bragantino. Não pensem que foi um jogo fácil não, viu, gente? O Bragantino deu muito trabalho pro Botafogo, mas a fase do Botafogo é espetacular, né, rapaz? O Botafogo com a vitória chegou a 39 pontos. Com o empate no Fla-Flu ontem, o time do Botafogo de General Severiano abriu 12 pontos na liderança da competição. Pois é, já eu passo a classificação para você. O Cruzeiro empatou em 0-0 no domingo. Esse jogo Botafogo e Bragantino, 2-0 Botafogo, foi no sábado, o único jogo do sábado. No domingo tivemos o Cruzeiro empatando em 0-0 com o Coritiba. O Coxa que em 3 jogos conseguiu 9 pontos disputados, né? Nos últimos 9 pontos disputados, o Coxa conseguiu 7 pontos. Uma recuperação espetacular. Até ontem o Coritiba era o lanterna da competição. E o Cruzeiro não conseguiu vencer jogando em seus domínios. O Fluminense também não passou de um 0-0 com o Flamengo no Clássico Carioca. E muitas reclamações. Gol anulado de um lado, gol anulado do outro. Expulsão do jogador Luiz, né? O Marcelo faz uma jogada espetacular nele e ele acaba se irritando, né? O Marcelo ele fez a jogada e que sorriu pro garoto, né? O garoto veio e deu uma pancada nele. Inicialmente o juiz deu um amarelo e depois o juiz foi lá, chamado pelo VAR, tirou o amarelo e deu o vermelho pro jogador do Flamengo. Clássico quente, mas as duas equipes até fizeram gol, né? Até fizeram gol, mas ambos os gols, tanto do Flu quanto também do Flamengo, foram anulados por falta, jogadas faltosas antes do gol, né? Antes do gol aí nas jogadas que antecedeu aos gols aí de Flamengo e Fluminense. Então 0-0 e resultado ruim para as duas equipes. São Paulo e Santos se enfrentaram no domingo, o clássico Sansão, e mostrou totalmente a fragilidade, né, do Peixe. A fragilidade do Peixe. Santos que venceu a equipe falamos aqui do Goiás, né, por 4-3, num erro absurdo de arbitragem. Venceu por 4-3, quando vencia por 2-0, depois fez 3-1, tomou o gol de empate e no final o juiz deu aquele pênalti absurdo, né? Que todos vocês já sabem. Muita reclamação, o torcedor do Goiás, a direção do Goiás, enfim. Mas o Santos não tem nada a ver com isso, conquistou os 3 pontos. Nesse clássico contra o São Paulo, ficou escancarado que o Santos precisa de reforço. Só que o grande problema do Santos é que não tem dinheiro, gente, para contratar, para trazer grandes nomes. Vai ter que mais uma vez tentar se livrar do rebaixamento com garotos. Claro que o Santos vai trazer um jogador aqui, outro jogador ali pontualmente, na medida do dinheiro, porque não tem capacidade, não tem dinheiro para fazer grandes contratações, né? A janela está aberta até o dia 2, mas não vai, o torcedor do Santos já não espera mais. E o pior, o Soteldo, que era um dos principais jogadores, está afastado do Peixe por indisciplina. Situação, né? São Paulo não tem nada a ver com isso, venceu por 4-1, e se o Santos está na draga danada, o São Paulo só evoluindo, né, depois da chegada aí do Dorival Júnior. Então São Paulo 4-1 para cima do Santos. Tivemos ainda o Fortaleza perdendo o Cuiabá por 1-0. Eu estava até comentando com meus amigos no grupo, né? Amigos da resenha, abraço para vocês, viu? Amigos da resenha. E foi gol do Davidson. O Davidson é um menino abençoado, né, rapaz? Na final da Libertadores, Andréas dá aquela vacilada e ele encaixa. Gol do título do Palmeiras. Ontem no jogo contra o Fortaleza vai sair jogando, toque errado para ele e ele caixa contra o Fortaleza e vitória do Cuiabá por 1-0. Cuiabá, que nesse momento é o 13º colocado com 19 pontos. Um pontinho só a menos que o Atlético Mineiro, 2 que o Internacional e o Cruzeiro, que estão bem aí
né, e 4 atrás do Fortaleza. Meu amigo, que campanha do Cuiabá, né? Pois é. Tivemos o Internacional recebendo o Palmeiras, as equipes empataram em 0-0, jogo morno. O Atlético Paranaense venceu o Bahia por 2-0, o Furacão se recuperando. O Furacão que veio de derrota aí na Copa do Brasil por 2-0 para o Flamengo, na qual foi eliminado. Mas ontem o time do Atlético Paranaense sobrou em campo e o Bahia vai ter que ir no mercado, né, rapaz? Porque o Bahia, se não trouxer jogadores, dificilmente vai brigar por outra coisa no campeonato que não seja o rebaixamento. Já falei para vocês que o Goiás joga hoje contra o Atlético Mineiro e vai fechar a rodada ainda o Corinthians com o Grêmio e o América Mineiro contra a equipe do Vasco da Gama. Esses jogos não tem data para acontecer. Próximos jogos, que será a 16ª rodada no próximo final de semana. Sábado teremos o Flamengo com o América Mineiro, o Palmeiras contra o Fortaleza, o Bahia com o Corinthians no sábado e também o Cuiabá contra o São Paulo e o Grêmio contra o Atlético Mineiro. Esses jogos do sábado. Jogos do domingo, o Santos contra o Botafogo, o Bragantino contra o Internacional, o Cruzeiro contra o Goiás, o Vasco contra o Atlético Paranaense e na segunda-feira o Coritiba recebe o Fluminense. Classificação para você que está aí ligado com a gente: Botafogo lidera com 39 pontos, 12 pontos a mais que o segundo colocado Flamengo, que tem 27. Em terceiro, o Grêmio, 26 pontos. Em quarto, o Grêmio não jogou, viu, gente, nessa rodada. O Grêmio tem 26 pontos. O São Paulo é o quarto com 25 pontos. O Fluminense caiu para a quinta colocação com 25 também, assim como o Palmeiras é o sexto com 25 pontos. E que fase terrível do Palmeiras. Já o Abel Ferreira já começa a se preocupar. Diz que tem que ter muita cautela, diz que tem que trabalhar muito para tirar o Palmeiras dessa situação. Sétimo, Bragantino, 24 pontos. Oitavo, Atlético Paranaense, 23. Mesma pontuação que o nono colocado, Fortaleza. Em décimo, Cruzeiro, 22. Em 11º, o Internacional também com 22 pontos. 12º, Atlético Mineiro, 20 pontos. Atlético Mineiro que, se ganhar, ele chega a 15 vitórias, ele tem 14. Ele ultrapassa Internacional, Cruzeiro. Deixa eu ver se ultrapassa o Fortaleza. Fortaleza tem 15 vitórias, ele tem 12 gols de saldo, ultrapassa. Ele ultrapassa também. Se ele ganhar do Goiás, ele sai da 12ª colocação para a nona, né? Para a nona colocação. Na verdade, para a 8ª colocação. Ele vai para a 8ª ali, ou seja, ele passa Internacional, Cruzeiro, Fortaleza e Atlético Paranaense. E vai parar na 8ª colocação aí, caso o Galo vença o seu confronto contra a equipe do Goiás fora de casa. Cuiabá é o 13º colocado com 19 pontos. Que campanha do Cuiabá, né, rapaz? Meu Deus do céu, que campeonato doido, rapaz. Mas ainda acho que o Cuiabá vai brigar naquela parte de baixo da tabela ali. A gente acha que em um determinado momento do campeonato vai faltar fôlego aí para o Cuiabá. 14º, Santos, 16 pontos. 15º, Corinthians, 15 pontos. Corinthians não jogou na rodada. Bahia é o 16º com 13 pontos. O Bahia, como eu disse para vocês aqui no início, o Goiás, se vencer o Atlético Mineiro, o Goiás chega a 14 pontos e joga o Bahia para a zona de rebaixamento. O Goiás é o 17º colocado com 11, vai jogar nesta noite. 18º é o Coritiba com 11 pontos também. E o 19º é o Vasco com 9 pontos, mesma pontuação que o América Mineiro na lanterna da competição. América Mineiro e Vasco não jogaram e se enfrentariam, né, nesse final de semana, mas devido ao jogo do América pela Copa do Brasil, acabaram não se enfrentando. Mas tiveram bons resultados aí, né? Os resultados, pelo menos até o jogo que acontece nessa noite do Goiás, né? Claro que Vasco e América Mineiro e Coritiba também vão torcer pro Atlético Mineiro vencer o Goiás, para que as coisas fiquem da mesma maneira, né? Situação então de Campeonato Brasileiro, as notícias que a gente tinha para trazer para você nesse nosso vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de muita informação que trouxemos aqui para vocês. Lembra vocês mais uma vez, às 15 horas vai subir um vídeo aqui trazendo aí para a gente falar, na verdade, especificamente de Campeonato Brumadense. Tudo o que aconteceu, entrevista com jogadores, entrevista com técnico,
E, claro, vou voltar aqui no canal para a gente trazer essas notícias para vocês que estão aí com a gente, nos dando esse carinho da sua audiência, da sua companhia, todos os dias, de segunda a sexta-feira. E tem o nosso vídeo extra no sábado agora também, que a gente está colocando sempre aí um vídeo extra, né, diferente, trazendo vídeos diferentes aqui para vocês que estão ligados com a gente, belezinha? Deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Ah, se não for inscrito, se inscreva no canal, menino, se inscreva no canal, menina, ajuda a gente aí a crescer cada vez mais e mais. Se inscrevendo, não se esqueça de acionar lá o sininho de notificações em todas, para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos por aqui. Beijão no coração, abraço para vocês também. 15 horas tem um vídeo falando então do futebol brumadense, o começo do Campeonato Brumadense. E às 18 horas tem o nosso vídeo de fechamento aí do dia, trazendo as notícias do nosso cotidiano de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Beijo no coração, claro que a gente se fala, a gente se vê, se o nosso querido e bom Deus nos permitir. Valeu, gente!